irmã, bom dia para você, graça e paz da parte do Senhor na sua vida, que Deus abençoe seu dia, seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro. Para você que já vem me acompanhando aí nessa jornada, de 21 temas específicos de oração para a sua vida, estamos clamando ao Senhor aqui por alguns temas, algumas áreas específicas da sua vida. Então nós vamos declarar bom dia, Espírito Santo, porque é para Ele, por Ele são todas as coisas, e aqui nós estamos, você junto comigo daí orando, eu de cá ministrando sobre a sua vida. O nosso tema de hoje é sobre relacionamentos. Então já quero pedir para você, não te custa nada, para mim vale muito e para você não custa nada. Deixe seu like aí, por favor, deixa muito like nesse vídeo, nesse devocional. Já manda para suas amigas aí que você tem um bom relacionamento, já manda para ela e pede para ela compartilhar também aí, compartilha também nos grupos de WhatsApp da família, de amigos do trabalho, os grupos aí que vocês já têm costume de mandar mensagens. Tenho certeza que vai cair aí como uma luva, aquela que gosta de receber as palavras do Senhor. Então se inscreve também no canal aqui se você não é inscrito ou inscrita, tá? Segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, @FranBPCardoso. Vai ser uma honra ter você comigo, me seguindo e juntas adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse, o nosso tema de hoje como relacionamentos. Já quero trazer também aqui a palavra do Senhor de hoje. Nós vamos ler duas passagens aqui da Bíblia. A primeira está em João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 12 e 13 e diz o seguinte: "E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos." Amém. A próxima passagem nós vamos ler lá no livro de 1 João, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 10 ao 12 e diz o seguinte: "Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós." Amém. Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. Então já vamos aqui então navegando pelas águas dos relacionamentos. E creia, minha irmã, Deus tem um propósito nos relacionamentos, Pode ser difícil pra gente aqui navegar pelos relacionamentos por causa de uma variável muito importante: a outra pessoa. Devido a essa grande incógnita, nós podemos estar seguindo alegremente o nosso curso, fazendo o melhor possível, Quando de repente nos encontramos em meio a uma crise de relacionamento. Algumas das horas mais difíceis da nossa vida pode ser exatamente aquelas em que temos problemas com as pessoas. E qualquer tipo de relacionamento, eu digo, pode nos fazer sofrer. Pode ser um conflito com a mãe ou o pai, pode ser um conflito com o irmão ou uma irmã, com o marido ou a esposa, com o filho, filha, algum parente, algum amigo, um pastor, algum chefe do seu trabalho, Ali o vizinho, ou o namorado, a namorada, ou algum colaborador, não sei, mas talvez alguma dessas pessoas nos provoque dor no estômago, um nó na garganta ou alguma insônia que não nos deixe em paz por conta desse conflito. Isso acontece, eu quero dizer para você, porque quer reconheçamos ou não, os relacionamentos são muito importantes para cada um de nós. Não é possível viver sem eles, minha irmã. Nem Deus quis isso para nós. Deus, Ele nunca planejou que vivêssemos completamente separadas das outras pessoas.
Muito do que Deus quer realizar em nós, presta atenção, ocorrerá à medida em que nós crescemos nos relacionamentos com as pessoas que Ele coloca na nossa vida. Todo relacionamento, ele requer um tipo de sacrifício, e todo sacrifício, ele tem uma recompensa. Se conhecêssemos, minha irmã, as recompensas, nós não hesitaríamos em fazer os sacrifícios. Parte do sacrifício que devemos fazer em um relacionamento é confessar o orgulho e as necessidades. E isso é muito difícil para nós, não é mesmo? Nós precisamos ser amadas, cuidadas, valorizadas, respeitadas. Essas necessidades, minha irmã, jamais serão satisfeitas quando exigirmos, mas sim quando nós abrirmos mão delas. Humilhar-nos e considerar as necessidades do outro superiores às nossas pode ressuscitar um relacionamento que sofreu ferimentos mortais. Entenda e creia. E manter-nos num caminho certo em qualquer relacionamento, isso significa muito, significa livrar-nos daquele excesso de uma bagagem que carregamos nas nossas costas pessoalmente. Vou citar uma delas aqui que é muito pesada para nós, que a gente não quer largar: a falta de perdão e a inveja. São alguns exemplos dessa bagagem. Essas atitudes negativas criam ruptura em todo o relacionamento e ficam sempre evidentes, mesmo que os outros não reconheçam exatamente o que estão vendo. Os momentos mais críticos do relacionamento podem ser minimizados se a gente se humilhar diante do Senhor e pedir que Ele nos guie passo a passo ali. Sempre que a inveja e a falta de perdão se fizerem presentes, nós podemos pedir ao Senhor que nos guie. Nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Trata-se, lembra do que eu falei agora há pouco? Trata-se de um sacrifício. E o sacrifício, ele tem recompensa. Ele sempre vai resultar em uma grande recompensa. Eu quero trazer para você aqui rapidinho um exemplo de um acontecimento que há muitos anos atrás, na época de Moisés, aconteceu. Moisés foi escolhido pelo Senhor. Ele era ungido do Senhor. Com Moisés, Deus falava face a face ali no tete a tete. E assim, as pessoas poderiam ficar com inveja. O que for, o relacionamento de Moisés com Deus era um relacionamento íntimo, sabe? E aí, Miriam, irmã de Moisés, e Arão, que era irmão de Moisés, essas duas pessoas, Deus mandou elas para ajudar Moisés na tarefa de tirar os israelitas ali da escravidão ali no Egito, né? Então, aconteceu um problema ali, né? Que eles criticaram Moisés. Foi ali uma divisão ali familiar. Deus, ele confrontou Miriam e Arão na tenda do encontro ali onde eles encontravam para adorar ao Senhor. Mas o castigo mesmo foi sobre Miriam. Eles criticaram Moisés. Eles falaram assim, Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, então aconteceu um conflito ali entre irmãos, entre família, né? Depois vocês podem ver isso melhor em Números capítulo 12, para você entender melhor. Aqui eu vou só dar uma pincelada. Eles acabaram criticando Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E aí eles falaram assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor, lá a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu isso, né? Porque ele ouve todas as coisas. Aqui na Bíblia fala que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, imediatamente, desagradou o Senhor de Miriam terem criticado Moisés, falando que Deus não falaria apenas por Moisés. E lembra que toda a estratégia, tudo o que aconteceu para Deus libertar o povo no Egito, né? Foi através de Moisés. Ele dava as instruções apenas e única e exclusivamente para Moisés. E aí então eles começaram a pensar ali: será então que Deus também não pode falar comigo? Será que fala só com Moisés? E o Senhor não se agradou disso. E olha só o que o Senhor disse para eles. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Aí o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ele se pôs à entrada da tenda e chamou a
Arão e Miriam à parte. Os dois vieram à frente e aí o Senhor disse assim para eles: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Mas não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? E aí então fala que a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Deus deixou eles ali. Miriam ficou leprosa e teve que ficar afastada do acampamento por 7 dias. Então, eu já te pergunto aqui, algum membro da sua família já te magoou? Ah, óbvio que já te magoou, porque isso acontece sempre, constantemente. Mas tem a ver não com que eles magoam você. Não tem a ver se eles magoam você. Tem a ver com o que você vai fazer com isso, porque olha só o que Moisés fez. Moisés clamou ao Senhor, ainda assim foi paciente com os 2 irmãos que estavam criticando eles. E aí pediu por misericórdia para curar Miriam. Moisés não hesitou e clamou imediatamente ao Senhor pela sua irmã. Diz, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Miriam ainda tivesse que enfrentar a consequência de ter desagradado ao Senhor, ela foi restaurada ao povo depois. Ela poderia, depois de 7 dias, que estava afastada por lepra, ela voltou ao povo. Deus respondeu à súplica de Moisés justamente em favor daquela que prejudicou Moisés. Essa pessoa, o membro da sua família que te magoou, você conseguiu perdoar essa pessoa? Se não conseguiu perdoar essa pessoa, se sim, glória a Deus. Mas para você que não conseguiu perdoar essa pessoa, eu quero dizer para você nesse momento, peça a Deus para ajudá-la a perdoar completamente. E logo em seguida, ore por ela, porque a oração, ela tem grande poder para restaurar relacionamentos familiares rompidos. E ao orar, você vai começar a sentir um amor crescente pela pessoa que te feriu. E Deus ainda considerará essa pessoa, claro que ela não está livre disso, responsável pelos pecados cometidos, mas perdoar e orar em favor dela tem o poder de libertá-la de todo o sofrimento e toda a amargura. Tente, faça isso e depois me conta aqui. Depois você vai descobrir a maravilhosa liberdade que espera você ao perdoar. É isso que acontece. Sabe? A melhor maneira de proteger os nossos relacionamentos é nos certificar de que o principal deles é com o Senhor. Então, precisamos pedir ao Senhor, Deus, que seja o Senhor também dos nossos relacionamentos. Ore por eles, busque a mão reconciliadora do Senhor onde for necessário e quantas vezes for necessário. Embora nós possamos fazer muito ao oferecer nosso amor, o nosso perdão, mas só Deus pode abrandar suficientemente o coração das pessoas para que elas consigam receber isso do Senhor. Peça isso também. Para aparar as arestas dos relacionamentos, eu creio que o melhor é lembrar de 2 coisas. Primeiro, liberte as pessoas e segundo, agarre-se a Deus. Essa perspectiva pode ajudá-la melhor a superar as falhas da carne e vai elevar a você, minha irmã, uma esfera de milagres. Quanto mais forte for seu relacionamento com o Senhor, melhores serão os demais relacionamentos. Os momentos difíceis de qualquer relação, ela pode fortalecer sua caminhada com o Senhor. Lembre-se que você tem para onde correr. Você vai ter um lugar, lembre-se, nós lemos que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso refúgio. Isso vai fortalecer a sua caminhada com o Senhor, à medida, claro, que você se aproxima mais do Senhor, em oração. Então, portanto, tome Deus o foco
da sua atenção e confie em que Ele fará brilhar uma luz especial quando o seu caminho cruzar o de outra pessoa. Creia nisso. Amém? Aleluia. Vamos orar neste momento? Pai querido, Deus amado, quero aqui agradecer pelas nossas amigas, pelos nossos amigos, pelos nossos relacionamentos, por todos aqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas. São pessoas dignas de confiança, bondosas, amorosas e fiéis. E eu oro aqui para que a minha irmã possa ter a capacidade de encorajar e apoiar as pessoas com as quais ela se relaciona diariamente e por meio da oração. Quero te pedir que o perdão e o amor do Senhor flua livremente na vida dela, a fim de que ela tenha um foco em comum. Pai, eu oro para que nós podemos estar sintonizadas umas com as outras quando falamos do Senhor Jesus. Que ela possa sempre compartilhar lições aprendidas sobre o Senhor Deus. Lições de vida aprendidas aos pés da cruz, dolorosas, que ela venceu, que ela está escorregando, que ela caiu, pois essas lições aprofundam amizades. O Senhor Jesus não hesitou em compartilhar conosco esse conhecimento, acontecimento, experiências e vivências aprendidas a respeito de Ti, nosso Pai. Obrigada, Jesus, pela sincera e profunda amizade que sempre quer ter conosco. E não nos chamar de servos, mas nos chamar de amigos, porque tudo quanto o Senhor ouviu do nosso Pai, o Senhor Jesus tem nos feito a conhecer através da palavra, pois ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A tua palavra nos ensina que só seremos suas amigas ou seus amigos se fizermos o que o Senhor nos manda. É o Senhor quem nos manda amar os outros. É nisso que está o amor para com os nossos relacionamentos, não em que nós tenhamos amado ao Senhor, mas em que o Senhor nos amou a nós e enviou o seu único Filho para a propiciação dos nossos pecados. Se o Senhor assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nos perdoe por ser mentirosas, Deus, quando dizemos que te amamos, mas odiamos umas às outras por qualquer motivo simples, ou por sentimentos de inveja, por sentimentos de qualquer coisa fútil. Nós nos sentimos desapontadas de alguma forma. A tua palavra diz que quem não ama a sua irmã ou irmão a qual conseguimos ver, como nós podemos amar ao Senhor Deus a quem não podemos e nem conseguimos ver? E do Senhor nós temos este mandamento: de quem ama a Deus, ame também a sua irmã ou seu irmão. Que o teu perdão, papai, e o teu amor fluam livremente na vida da minha irmã hoje e sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui em mais um encontro, estudando e aprendendo e orando a palavra do Senhor. Compartilhe aí com os seus amigos, com as suas amigas, né? Que Deus abençoe seus relacionamentos e deixa aí um curtir para mim aí nesse devocional, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Quero te pedir também, deixa aqui para mim nos comentários, não tenha vergonha não, minha irmã. Pode deixar aqui o seu pedido de oração, tá? Às vezes algo te aflige, às vezes você está passando por algum problema de relacionamento, como eu disse, ou na família, ou com algum filho, ou com algum marido, namorado, enfim, os seus colegas de trabalho, enfim, deixa aqui para mim seu pedido de oração, que eu vou ter o maior prazer e honra em orar por você. Amém? Então, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau.